a Jesus, a verdade presente por Cristo. E seguir a Jesus. Venham ver, é tão bom seguir a Jesus. Venham ver, é tão bom seguir a Jesus. Bom dia, prezados internautas. Eis-me aqui mais uma vez, disponível para juntos considerarmos algo de suma importância neste programa A Verdade Presente. A Verdade Presente estará no ar todos os dias e você pode deleitar-se comigo aprendendo da Palavra de Deus o que se faça necessário para nosso aprendizado, para estar preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, este objetivo deve ser não só meu, deve ser nosso, deve ser de toda a humanidade. Deus quer que todos se salvem. Ele deseja que todos vão para o céu quando Jesus voltar, não é agora. Quando a pessoa morre, ele vai para a sepultura. Vai ficar aguardando até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ensino de que a pessoa morre e vai para os braços de Deus e que vai para já o gozo da eternidade é uma mentira, é uma coisa infundada. A Bíblia não dá essa certeza para ninguém. Caso contrário, não haveria necessidade da ressurreição dos mortos, que vai acontecer quando Jesus voltar. Portanto, a pessoa morre, vai para a sepultura e lá fica dormindo até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai bradar e a sua voz vai ser ouvida em todos os recantos da terra e os justos vão ressuscitar para a vida eterna e vão com Jesus para o céu e ali estarão com ele por toda a eternidade. Jesus vai voltar logo, meus irmãos. Muito breve Jesus está voltando. Por isso eu aconselho a todos preparassem. Eu sou Manuel Tomás. Manuel Tomás, mas todos me chamam de Professor Tomás. Eu não faço questão de distinção de tratamento. Podem me chamar como desejar. Eu vou lhes dar meu número de transição para que você possa comunicar-se comigo. O fixo é 277171. Estou repetindo para que você possa anotar. 27716764. Quer que eu repita? 27716764. No final do programa, eu vou lhes dar o meu móvel ou o meu celular para você também poder se comunicar comigo. Portanto, meus queridos irmãos, hoje nós temos um assunto de grande importância. Um assunto de grande valor para todas as pessoas que desejarem salvar-se. E nós hoje vamos falar de uma qualidade indispensável a essas pessoas. É a humildade.
humildade de espírito. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, você pode ler do verso 1 ao verso 3. Nós vamos repetir isso mais uma vez ou outras vezes mais. Pois bem, que magnífico privilégio ser implantado para ser humilde. Nós temos que ser implantados na videira verdadeira. Quem é esta videira verdadeira? É Jesus Cristo. Ele nos diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versos de 1 a 3. Ele nos diz, repito: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, para que produza mais fruto ainda, ele limpa. Pois bem, mas Jesus diz agora para nós: vós já estáis limpo pela minha palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo. Oxalá que essa revelação se aplique a mim e a cada ouvinte neste programa A Verdade Presente. Aqui não se admite mentira, aqui se admite a realidade para a salvação. Que deleite! Nos diz a palavra de Deus que esse é um privilégio de quantos queiram salvar-se. A mesma seiva que alimenta o tronco da videira, que é Cristo Jesus, nutre também o ramo da videira, que sou eu, é você, prezado ouvinte. Cristo é representado pela videira verdadeira, que transmite nutrição, vitalidade, vida e vigor, energia para que eu, você, o ramo, possa produzir frutos. E quando sobrevém aflição e desapontamentos, devemos mostrar um tipo diferente de fruto do que o mundo dá. O mundo, quando é provado, fica irado, fica aborrecido, fica totalmente irado com as pessoas que eles aborrecem, mas o cristão não. Jesus ensinou-nos o seguinte: se alguém te bater na face esquerda, dá-lhe também a direita. Para que possas ser meu discípulo, deves proceder assim. Finalmente, a salvação segundo nos ensina o capítulo 5 de Mateus. Você já leu o capítulo todo, 5 de Mateus? Você já refletiu o que está escrito neste capítulo? Pois bem, meus irmãos, viva de acordo com esses ensinamentos e terá o privilégio de estar com Cristo na eternidade. Que preciosas lições, que profundidade incomensurável de luzes e de responsabilidades que são impostas a nós neste capítulo. E Jesus nos diz, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 5, citado de Mateus: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Você quer estar ali no reino dos céus? Seja humilde de espírito. Humilde de espírito quem? Pelo desejo de Deus,
pelo desejo de Jesus e pelo meu desejo também, eu digo eu, tu, ele, nós, vós, eles. A salvação sem egocentrismo, sem falsidade, com real sinceridade. Isto é o que se faz necessário a todos quanto desejam salvar-se. A primeira vítima do egocentrismo, vocês sabem quem foi? Foi um anjo de luz lá no céu. Esse anjo, seu nome era Lúcifer. Traduzido, esse nome quer dizer anjo de luz. Elevou-se em seu coração por causa da sua formosura. Ele se corrompeu por causa da sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Mas que aconteceu? Ele se exaltou, quis ser maior que Jesus, e ele foi lançado por terra. E Jesus diz na palavra de Deus: diante dos reis te pus para que te contemplem. Isso está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28 e o verso 17. E cada uma das pessoas que desejarem salvar-se, procurem evitar estas características de Lúcifer, ou seja, do anjo de luz que foi expulso do céu. E depois ele recebeu outros nomes. Sabe quais são os outros nomes? Satanás, diabo, dragão. Pois bem, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado para não estar sendo ludibriados por este grande enganador, o autor da falsidade. Ele está escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4. Ele viu-se também um sinal no céu. Ele estava neste sinal, era Lúcifer caindo do céu, e eis um dragão grande e vermelho, também é Satanás, com 7 cabeças, 10 chifres, e suas cabeças e 7 diademas. E sabe o que aconteceu? A sua astúcia, que a Bíblia chama de cauda, arrastou para a terra 1/3 parte das estrelas do céu. Sabe quem são essas estrelas? São os anjos. Ele arrastou 1/3 parte dos anjos do céu para a terra. A terra existia, mas era sem forma e vazia, como nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 1. E para aqui, para a terra, ele foi lançado, não sabemos quantos anos. Ele ficou aqui na tristeza de viver em um mundo de escuridão, de trevas, de abismo, como era a terra. Pois bem, mas ele não estava só. Havia vida na face da terra, porque Satanás estava aqui com os seus anjos. 1/3 parte dos anjos. Você sabe o que significa 1/3 parte dos anjos? É claro que você sabe, mas eu quero explicar aos que não sabem. 1/3 parte dos anjos do céu quer dizer que foi dividido o total de anjos do céu, por 3. E uma parte, que é 1/3 parte, essa parte ele arrastou para o céu com a sua astúcia.
Pois bem, meus irmãos, que coisa terrível! Ele é esse dragão vermelho que fala também em Apocalipse capítulo 12. Não está satisfeito com essa terça parte dos anjos que, com suas astúcias, ele trouxe para a terra. Ele está irado. Comigo, contigo, prezado ouvinte. Ele está irado sabendo que lhe resta pouco tempo. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Por isso, nos diz ainda o mesmo texto, festejai, ó céus, e vós o que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, grande raiva, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você anotou? Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu, mas ele não está satisfeito. Ele quer usurpar toda a humanidade e enfileirar nas suas garras, seu domínio. A sua pretensão é esta. E sabe quais são as armas que ele usa? Toda sorte de mal. Toda sorte de mal. A inveja, o ciúme, suspeita, ingratidão, falsidade, egocentrismo, vanglória, vulgaridade, irreverência, relaxamento, preguiça, toda sorte de insinceridade, de não sinceridade. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo, porque ele quer lhe enfileirar também nas suas fileiras. Não deis lugar ao diabo. Eu peço a você que anote e leia Efésios, capítulo 4, verso 27. Anote também. Eu falei Efésios 4, 27. Anote também Gálatas, capítulo 5, verso 19 a verso 21. Temos muitas verdades para lhes falar sobre esta grande realidade. Meus irmãos, para nós só tem uma saída. Sabe qual é? Viver olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esta recomendação está escrita em Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Devemos vir constantemente estar ligados e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, aquele que em troca da alegria de nos arrebanhar para si, deixou o céu. Pois bem, ele suportou a cruz. Aquela cruz era para mim, era para nós. Mas ele, não fazendo caso da ignomínia e também do opróbrio, do desdoro, da infâmia, da desonra, ele suportou a cruz. E hoje? Hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Pois bem, se suspeita, inveja, ciúme, suposições malévolas forem acalentadas, estas coisas excluirão as bênçãos de Deus de nós. Quais são as coisas? Vou repetir. Suspeitas, inveja, ciúme, suposições malévolas
Estas coisas não podem ser acalentadas, pois elas excluirão as bênçãos de Deus de nós. Pois Jesus não pode habitar num coração onde tais coisas são nutridas. O templo da alma precisa ser purificado de toda contaminação. É uma necessidade que temos. Cristo previu o perigo de todas estas coisas. Pouco antes de dar sua vida pelo pecador, pelo mundo pecador, ele orou a seu Pai para que os discípulos fossem um com ele, assim como ele é um com o Pai. Leia no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 17. Jesus nos dá esta felicidade de sermos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Como explicar este um? Pois bem, um em propósito, um em sentimento, em amor, em paz, em alegria, em bondade, em longanimidade, no fruto do Espírito. Nada pode ofender mais o Espírito de Deus do que desavenças. Desavença entre os trabalhadores de sua vinha, de sua igreja. Porque o mesmo Espírito que alimenta é difundido, esse Espírito é difundido nas igrejas. Tal semente, uma vez semeada, é difícil de arrancar, de erradicar. Requer tempo, requer trabalho, requer angústia de alma para ajustar estas coisas. E introduzir um espírito de harmonia, paz. Todo o céu está trabalhando pela unidade da igreja. Todo o céu está ativo para que haja unidade na igreja de Deus. E os professos seguidores de Cristo estão agindo em detrimento com Deus. Que coisa mais lamentável, porque não atendem às instruções, trazendo discórdia, dissensões entre seres humanos, um com o outro. Um exemplo humano de humildade nós encontramos na vida de Davi. Davi foi chamado, a Bíblia diz, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus podemos também ser nós. Sabe como? Colocando em primeiro lugar a vontade de Deus em todos os pormenores das nossas vidas. Façamos isto, prezados ouvintes, prezados irmãos. Façamos isto e Deus nos dará este privilégio de ser um com Cristo Jesus e um com o Pai, porque Davi era um homem pecador como nós, mas teve este privilégio, o privilégio que cada um de nós pode ter. Ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha! Que grande felicidade! Pois bem, mas Davi caiu em erro. Ele adulterou com a mulher de seu irmão. E por isso ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus por algum tempo só, meus irmãos, porque ele se arrependeu. Ele caiu em si e viu a grande besteira que fizera
dando lugar ao desejo da carne. Enquanto ele esteve nesta situação, ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas ele se arrependeu e buscou a Deus com grande confiança de ser aceito. E o que aconteceu? Deus lhe repôs a condição de ser o homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem humilde de espírito. Ele era o menor da casa de seu pai, mas quando foi dada a ordem por Deus a Samuel para escolher um rei para substituir o rei Saul, primeiro rei de Israel, contrário à vontade de Deus. Os homens fazem sempre coisas assim. Querem fazer segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. E escolheram um jovem, um homem formoso. Diz a Bíblia que da sua cintura para cima, não havia que se via, era um homem formoso, bonito, elegante, mas, infelizmente, não era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel, substituindo a Jesus, que era o rei de Israel, mas os homens preferiram escolher um homem, e o resultado é que escolheram um homem perverso. Sabe o que foi que Davi fez? Saul fez. Saul resolveu perseguir a Davi, porque ele soube que Deus havia o escolhido para substituir-lhe. E então ele ficou sabendo que uma filha mais nova dele amava a Davi e que Davi também a amava. Então o que ele fez? Mandou seus servos procurar a Davi e oferecer uma outra filha, filha mais velha. E agora, com uma intenção maligna de perseguir a Davi. E o resultado foi que ele mandou os seus servos procurar a Davi e lhe disseram que o rei queria lhe dar a sua filha Mical como esposa. E Davi disse para aqueles que falaram para eles: que pensais vós? Pensais que é coisa de pouca monta ser genro do rei? Pois bem, mas acontece que aquilo seria um laço para que a mão dos filisteus viessem contra Davi e o matassem, com esta segunda intenção que realmente viera do coração de Saul, inspirado pelo maligno, para destruir a Davi. E, na realidade, leia essa história em 1 Samuel, capítulo 18, e o verso 20 a 23, é muito importante, meus irmãos. Ordenou Saul a seus servos: falai confiantemente a Davi, dizendo: eis que o rei tem por afeição a ti, muita afeição a ti, muito amor por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos importância ser genro do rei? Sendo eu homem pobre e humilde,
de humilde condição. A grande necessidade não é simplesmente ser humilde, meus irmãos, mas nós precisamos ser humildes de espírito, humildes de coração, com sinceridade, com bondade, com beneficência, e completamente a despeito das nossas vontades, ser despido de vaidade. Isso significa seguir os passos de Jesus. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 21. Sabe, Jesus no céu era o Verbo. O Verbo quer dizer a palavra. O que Jesus dissesse era o que devia ser feito. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito em João, capítulo 1, verso 14. Ele se fez carne e habitou entre nós. Porém, cheio de graça e de verdade. E aqueles que o viram dizem: vimos sua glória como a do ungido do Pai. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Meu Jesus, tem misericórdia de nós. Volta logo, Senhor, para nos buscar deste mundo tenebroso. E nós que estamos vivendo aqui sofrendo, façamos aquilo que nos diz um hino que nós vamos cantar agora. Vamos cantar este hino. É muito importante cantarmos este hino para a honra e glória do nome de Deus. Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa frente marchará, nunca as suas hostes abandonará. Seguiremos até o fim, sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. O pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas vamos combater. Nosso general ao mundo há de vencer. Seguiremos a Jesus, sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, não em coro junto à multidão, entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, mando general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, em Jesus havemos de ganhar. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor, de todo o nosso coração damos-lhe glória. Pois bem, meus irmãos, o Salvador estava profundamente ansioso para que seus discípulos compreendessem
com que propósito a divindade dele estava unida à humanidade. Ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus, a fim de que o homem fosse erguido em seu poder restaurador. Sua perfeita humanidade e humildade é a que todos os seus seguidores devem possuir, se forem sujeitos a Deus, como ele o foi, para que estejam preparados para a sua volta. Vamos, meus irmãos, cantar mais aquele louvor. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crentes em Cristo, depressa anunciai, eu e você, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, contentes, cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fome nos dão a entender, breve Jesus voltará. Pelas catástrofes pode-se ver, breve Jesus voltará. Pois bem, meus irmãos, façamos todo o esforço possível para estar preparado para este grande evento que, na realidade, em muito breve tempo vai acontecer. Acerca de Jesus, esta certeza que temos, primeiro, nos diz em Samuel, 2 Samuel 22, verso 28, tu salvarás o povo humilde, mas com um lance de vistas abates os altivos. Tu lançarás um povo humilde. Espero que este povo humilde sejamos nós, eu e vocês que estão me ouvindo em toda a face da terra. Segundo, se estes descem, então dirás para cima. Eu e você devemos dizer para as pessoas com quem entrarmos em contato, para cima, e Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Ele é pecador, mas o perdão de Deus o faz inocente. Sim, será libertado graças à pureza das suas mãos. Eu quero lhes pedir que leia, anote e leia Jó, capítulo 22, e o verso 29 e 30. E também em Lucas, capítulo 23 e o verso 28. Leia, por favor, leia estes versos. Anotou? Eu vou repetir para você. Jó 22, 29 a 30. Jó 22, 29 a 30. E Lucas 23, verso 43.